Olá, meu amigo, tudo bem? Nós estamos felizes que você está aqui conosco. Não importa, eu não vou te falar feliz sábado, pode ser que você não esteja ao vivo, né? Eu só vou te desejar tudo de bom e ser grato a Deus porque o Espírito Santo te trouxe para você acessar esse link, porque certamente ele tem algo para você. Nós estamos aqui prontos para conversarmos um pouquinho, nós temos um tema para conversar. E o nosso tema hoje são as desculpas para evitar a missão. Nós arrumamos várias, né? E talvez você tenha algo a aprender que Deus deseja te ensinar. Por isso, fique conosco até o final e eu vou te pedir um favor. Compartilhe esse link. Ele pode ser uma bênção para você e pode ser, através de você, uma bênção para muita gente. Hoje eu estou aqui, Paulo Henrique de Souza, com dois colegas também da minha área, assim, né, de atuação. Nós trabalhamos com pessoas, né? Eu e o Ricardo trabalhamos no ensino, na mesma universidade, e a Érica, a esposa do Ricardo, trabalha com pessoas enquanto psicóloga, né? Então nós trabalhamos com pessoas. Nós três somos membros da Igreja Adventista Central de Alfenas. Para começar, eu vou pedir para você fechar os olhos, curvar a sua cabeça. A Érica vai nos dirigir uma palavra de oração. Querido e amado Deus, neste momento estamos diante da Tua presença para te pedir, Senhor, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Amém, nos ajuda, Pai. Senhor Jesus, a passar aquilo que o Senhor nos ensinou e que nós possamos crescer a cada dia com essas lições. Amém, para que a Senhor. gente venha chegar cada vez mais perto de Ti e nos ajuda a praticar depois de estudar. Fica conosco Amém, e nos dê a Senhor. Tua paz em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós vamos começar então, né? E nós sempre temos um texto. O de hoje é Isaías capítulo 6, verso 8. Assim, né? Se você está assistindo, dá um pause, abre a Bíblia, acha, né? Aí você solta o pause e continua com a gente. Aqui diz assim, olha. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse tem sido o grito, não só do céu, eu acho que esse tem sido o grito em toda a humanidade, né? Eu lembro quando eu fiz o cursinho lá em São Carlos, eles gostavam de usar aquelas frases do contemporâneo, né, de efeito, e uma das frases era: um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade, né? Tinha uma música, né? Alguns de vocês aqui, o Ricardo e a Érica também, nem ouviam, é mais da minha época, que o nosso cantor cantava, né? Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho, quero levar o meu canto amigo, né? Então, a gente sempre percebe nas pessoas para alguns até uma nostalgia, né? E para outros um clamor. A Érica é psicóloga, acho que ela vai falar até melhor do que isso, da necessidade de ver que há apoiadores, há pessoas que somam força, que ali vêm com a gente e vão, olha, o foco é lá, vamos todos para lá, vamos todos fazer o que é possível, né? Mas infelizmente hoje Deus olha para a terra e parece que ele pergunta, né? Quem nós enviaremos? Quem irá por nós? E muitas vezes não tem outros Isaías, né? Para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, é esse o tema de hoje. E eu deixo para vocês à vontade aí para fazer a introdução que vocês desejarem. Vocês estudaram, né? E aí a gente vai esmiuçando. Na verdade, esse verso de Isaías, né, Paulo, ele nos faz pensar muito, refletir no que Deus espera de nós. Porque esse trimestre a gente está estudando sobre missão, e a missão é a missão de Deus em salvar o homem, né? Sim. Só que ele nos chama para colaborar nessa missão. Para termos uma participação, né? Para participarmos, né? E a nós nos é dado o direito de nos voluntariarmos a isso, né? Então Isaías aqui está se voluntariando no verso, né? Deus falou: a quem eu vou enviar, né? E ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que esse convite que Deus faz para Isaías, ele faz para todo mundo, todos podemos participar. Só que cada um de nós vai ter a sua resposta individual a Deus, né? E hoje, na lição de hoje, nós vamos estudar o que aconteceu com Jonas, né? Sim, O profeta e olha, Jonas. e é tanto em cada momento que naquela parábola que o Senhor Jesus contou, disse, olha, ele veio na primeira hora, ele veio na terceira, que já eram 9 horas da manhã, ele veio na sexta, que era meio-dia, ele veio na nona, que era 3 horas da tarde, e ainda ele veio faltando 1 hora para terminar, que era 5 horas da tarde,
Ou seja, a todo momento ele está chamando. Os que aceitaram, ele dizia o quê? Vai e trabalha na minha vinha. Né? E o salário é o mesmo, né? O salário é o mesmo. Isso que é. E aí a gente tem o caso do Jonas, né? E aí, em Jonas a gente já descobre por que muitas vezes não há a nossa devolutiva. Jonas ele vai ilustrar bem as desculpas que nós mesmos também usamos muitas vezes para falar não para a missão. A gente sempre tem uma justificativa própria para tentar... Para cada um de nós ela é plausível, né? Para tentar dizer para Deus que não dá. Como que a gente sempre está certo, né? No caso aqui de Jonas, ele começa com medo. Exatamente, essa parte eu até achei interessante, né? Porque sempre a gente via só a parte de Jonas não respeitando as outras pessoas e dando oportunidade, né? E aqui colocou também o lado das emoções dele, né? A parte do medo dele, porque Nínive era uma cidade que era difícil, pessoas difíceis, né? E Deus pediu para que ele fosse lá. Só que quando que Deus ele dá um chamado para a gente, é difícil da gente descansar e ir. Sim. E Jonas, ele ficou com medo diante da situação, do que ele viu, o que ele ouvia falar também de Nínive. Sim. E ele quis sair fora, né? Vamos dizer assim. Verdade. E o medo faz isso, o medo nos paralisa, né? Quantas coisas que às vezes a gente quer fazer, ou às vezes a gente, depois, lógico, tem a oportunidade de mostrar que Jonas também, ele não queria dar oportunidade para o povo, mas todos nós temos isso, né? Esse medo. E esse medo impede da gente fazer muitas outras coisas. E eu achei tão bonita essa lição, né? Que a gente está na 5ª, mas desde a primeira, que Deus ele mostrou ele enfrentando tudo. Ele veio, né, como homem para nos mostrar e nos chamar. E ele veio para mostrar para a gente, quebrar tudo isso. Olha, eu consigo, vocês também vão conseguir. Verdade. Né? Então, os medos, as preocupações... Está muito mais nos nossos pensamentos do que na realidade. E vocês sabem, eu conheci um pessoal que eles, antes de se converterem, eles adentraram realmente na adoração aos anjos caídos. Mas naquela adoração mesmo, sabe? Não via eles com rabo, com chifre. Assim como os homens de boa e de má índole continuam humanos, anjos são anjos, velho. Se é mau ou se é bom, não muda. Ele é um anjo, ele é um ser... muito mais, digamos assim, esplendoroso do que nós. Esse estereótipo da Idade Média. Né? Isso aí. Mas eles contavam o seguinte, que esses anjos levavam eles assim, por exemplo, quando eles estiveram no Chile, levavam eles lá no deserto do norte do Chile, né? De noite, naquela escuridão, e deixavam eles sozinhos, eles não podiam ficar em grupo, sozinhos. E aí faziam aqueles barulhos sinistros, né? Forçando eles a aprenderem a controlar os batimentos cardíacos, a respiração e a superar aquela insegurança. Controlar o medo. E aí eles perguntaram, mas por que vocês estão fazendo isso com a gente? Eles responderam, porque para vocês serem mais eficientes, vocês têm que ter um medo sob o controle. Por isso que nós estamos fazendo isso com vocês. E é tão interessante isso, Paulo. Até os demônios sabem disso, né? Porque, assim, né? Eu falo que a gente consegue psicoeducar o nosso cérebro, né? Diante dos medos, diante das coisas. E aqui na lição, eu vejo como que Deus ele é tão perfeito, porque desde aquela época ele mostrou, assim, para todos nós continuarmos lendo, né? Sim. Que o ser humano continua sendo o mesmo até hoje. Né? E como existe o mesmo Deus até hoje. Sim. Então as emoções, as preocupações, e dá para ser vencidas, dá para ser trabalhadas, tem solução para isso. Verdade. Né? Só que às vezes a gente também dá desculpa diante do medo para a gente não ir, né? Fazer a obra, fazer a vontade de Deus, que é libertadora. Na verdade, tudo que Deus nos ensina é para nos deixar feliz e para a gente viver feliz. Até que tanto os 10 mandamentos nos protegem. Né? Então, assim, eu vejo que tudo na nossa vida, a gente às vezes tem medo. Depois, na segunda-feira, vai falar sobre as desculpas, né? A gente dá desculpas. Sempre temos. E aí, o que acontece? Porque
Todas as vezes, na verdade, a maioria das vezes, a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E a gente vê que Jonas, do ponto de vista humano, ele tinha sua justificativa. Os assírios eram maus, né? A Bíblia fala que eles eram sanguinários. Eles empalavam as pessoas, né? Os seus prisioneiros de guerra. Eles tinham uma técnica de tirar só a pele. Tirava o nariz, era crueldade a orelha, mesmo, as né? cartilagens e a pele. Deixava a pessoa com aquela carne viva. Era uma coisa cruel. Então, além do medo, eu vejo que Jonas também queria que eles fossem punidos, na verdade. Eles eram inimigos de Israel. Então eu falo assim, olha, eu tenho medo de ir lá falar uma mensagem, aí a reação deles será essa, mas também eles merecem. Eles merecem. Ele queria ser Deus. Ele queria ser Deus, ele queria exercitar o juízo. Sim. Mas se a gente colocar, eu sempre pego assim as lições da pessoa e trago para minha vida. Quando que a gente toma cuidado? Porque às vezes a gente vê uma pessoa tão má, a gente quer fazer o quê? A nossa justiça. Nossa, mas aí ele fez tudo isso, ainda vai ter uma recompensa? Né? Então, só que o amor de Deus é diferente do nosso. Né? O amor é ação. Né? E crescer enquanto indivíduo com as faculdades plenas é fundamental. Veja, a questão do medo. Né? Quando os discípulos comparecem perante o Sinédrio, após a morte do Senhor Jesus, né? Fica ali um registro. Da impressão que aquela elite teve daqueles homens simples e letrados, reconhecendo eles estiveram de fato com Jesus. Eles estão diferentes. Impressiona, né? Eu, às vezes, assim, dentro de uma analogia aí, simples e vulgar demais, eu brinco com os meus alunos, né? Lá na geografia. Eu falo assim para eles, o dia que vocês aprenderem que a prova é mais um momento da vida de vocês deixarem o cérebro só se preocupar com o conhecimento e não se preocupar em manter vocês vivos, porque vocês aumentam a pressão, batimento cardíaco, respiração. Eu falei, por isso que vocês não vão bem na prova. O cérebro, ele vai fazer o que é mais importante, que é te manter vivo. Aí o que sobrar da sua potencialidade, ele vai voltar para a prova. O dia que vocês aprenderem a superar essa ansiedade, esse receio de mal, vocês vão ver como é que vai mudar o desempenho de vocês. O medo, ele é algo natural, ele é humano. Sim. É o primeiro sentimento que surge depois do pecado, né? Que Adão e Eva tiveram medo da presença de Deus. Mas é algo que a gente precisa aprender a controlar. Ele nos protege, ele nos ajuda a lutar, a enfrentar. Né? Mas a gente precisa ter ele sob controle, porque, como a Érica disse, ele nos paralisa. Então, aqui no caso, Jonas permitiu que o medo que ele estava sentindo de cumprir a missão de Deus. Decidisse por ele, né? Decidisse por ele. Foi o medo que decidiu, não foi ele. E ele acaba decidindo fugir. Ele falou, eu vou fugir, porque é o medo que... E aí, bom, pelo menos ele não teve isso. Quando os marinheiros falaram assim, fala, quem é você e por que está acontecendo tudo isso? Ele, pelo menos, aí já ciente, não, é por minha culpa, eu estou fugindo. Agora, veja, Adão lá no Éden, né? Mas, Adão, por que você está escondido? Eu senti medo, eu estava nu. Tá, mas por que você está nu? Ah, porque a mulher que o Senhor me deu da fruta e eu comi. Começa por a culpa, Eva, o que você fez, Eva? Aí vem com as desculpas. Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Se Deus pergunta para a serpente, ela também daria uma desculpa. Então, aí a gente vai perdendo a capacidade do raciocínio, do argumento, do exercício maduro. E de assumir nossas do contraditório e principalmente disso. Porque Jonas, como você bem falou, né? Ele vai assumir diante dos marinheiros. Olha, isso está acontecendo por minha causa. Eu estou fugindo de Deus. Ele foi nesse ponto. Ali foi uma terapia, né? Você faz muita terapia com as pessoas, né? Ali foi uma terapia e rápida. Foi um enfrentamento, né? Eu tenho que falar. Essa ponta de equilíbrio é muito importante, né, Paulo? Sim. Como o Ricardo falou, o medo também ele nos protege. Tem que ter a ponto de equilíbrio. Tem até um livro da Ellen White, né? Uma escritora norte-americana, que sobre temperança, né? O equilíbrio é muito importante para que a gente possa... Tem coisas que nos protegem, mas a gente não precisa dos extremos, né? Os extremos nos atrapalham muito. Verdade. A lição de segunda ainda fala das ideias falsas, né? Eu acredito que Jonas, além do medo, além do sentimento que ele queria que eles fossem mesmo castigados, ele também deve ter pensado, como que eu vou converter essas pessoas? Como que eu vou salvar essas pessoas? Ele olhava muito para o trabalho dele. A missão dele não era... seria o êxito dele. E quando o Senhor Jesus já deixou claro, sem mim nada podeis fazer. Ele não tinha que salvar Paulo já disse ninguém. Isso. Em Cristo Jesus. Aí sim, nós somos mais do que vencedores. Exatamente. Agora, quando a gente olha pra gente... E muitas vezes acontece isso, dando continuidade que o Ricardo colocou,
que às vezes a gente pensa que a gente pregando, levando a mensagem, a gente que está ganhando a pessoa. E a gente quer o mérito. Nossa, olha, um batizado, eu preguei. Mas quem que converteu foi o Espírito Santo. Nós tivemos agora em setembro, mais ou menos um mês atrás, né? Uma semana de oração. Né? Então, dentro da nossa hierarquia eclesiástica, veio um pastor da União. Né? Já é um nível assim, de abrangência muito maior, muito mais relevância. E ele chegou até a mim e ele gostou muito, ele ficou muito bem impressionado. Ele falou: Paulo, mas que igreja organizada, que igreja muito bem estabelecida, vocês têm, parabéns, né? Aí nós estávamos ali fazendo um lanchinho depois dos cultos, né? Aí eu vi lá, tinha um irmão lá que havia sido o primeiro ancião dessa igreja nos últimos 5 anos. Aí eu chamei o pastor e falei: vem cá um pouquinho. Chamei ele, o nome dele é Gilberto, vocês conhecem, né? Aí falei para ele: Gilberto, sabe o que o pastor aqui estava falando? Que essa igreja aqui está de parabéns, que ela é muito organizada. Então, pastor, eu estou te apresentando aqui uma das pessoas responsáveis por isso. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas. Paulo diz a honra, de nós, né? Paulo diz, não diz a honra quem merece a honra. Seria de eu estar esse tempo em alguns meses aqui que teria colocado essa igreja dessa forma tão, digamos assim, né, história, harmoniosa, né? E muito bem estabelecida? Claro que não. Teve um momento difícil da pandemia, teve uma equipe que esteve ali à frente, né? E eu pensei, esse louro não é meu. Esse louro de vitória não é meu. Você está dando continuidade também, né, Paulo? Eu só assumi, aí é fácil, né? Aí você senta no carro, o carro já está alinhado, balanceado, tanque cheio. Vai ter que manter na linha. Eu falei assim, é como um celular, ele tem que manter a qualidade só aumentando. É, verdade. E aí, por quê? Porque a palavra diz: sem mim nada pode ser. Não somos nós, tem os que vieram antes. Né? Nós estamos, como dizem muitos, nos ombros de gigantes. Né? Nós estamos nos ombros de gigantes. Estamos vendo um horizonte que eles não viram, mas porque eles foram a base para que nós hoje pudéssemos ver. Lá atrás, né? Isso. A raiz, que não foi fácil. Quem não entende a sua pequenez, não é de forma pejorativa, tá? Desculpa, mas nós somos medíocres. Nós queremos ser muito, não, nós somos medíocres. Aí vem, como diz aí na terça, né? As nossas desculpas continuam de novo. Só que agora é uma desculpa, o que é? Jonas, agora ele vai para o outro lado. É o pré-conceito. Ele tinha um conceito a respeito dos ninivitas, pré-concebido, né? Isso. E que ele julgava assim: esse povo é duro de coração, eles são ruins, eles são maus. Então ele já tinha a sentença deles, ele já tinha o julgamento. E a gente faz isso. Faz. Às vezes a gente fala: eu nem vou pregar para aquela pessoa, nem vou convidar aquela pessoa, porque ela não vai aceitar. Nós fazemos isso e isso se torna uma desculpa para não cumprirmos a missão. Verdade. Sabe porque gasta muita energia a gente cumprir a missão. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E a gente gosta muito disso. E aqui nessa parte, né, ele fala assim, que a gente tem que enfrentar nossos preconceitos, requer humildade. É uma das coisas que humildade a gente tem que trabalhar diariamente. Tem. Porque o nosso ego, né, da gente querer ser massageado, como você mesmo colocou, né? Naquele momento que o pastor te elogiou, você olhou e falou assim: olha, mas teve por trás disso aqui uma equipe. Eu ficaria muito mais fraco se eu tivesse ficado quieto e aceitado. Aceitado. Eu pensei: não, mas aí o que vai ser? Eu vou ficar mais fragilizado. Mas o que acontece? Para você ter isso, você aproximou de Jesus, né? Porque ninguém é perfeito 24 horas, mas você aproxima e pede para Deus sabedoria e humildade. E aí depois volta tudo ao Espírito Santo. E quem a honra, a glória? O Espírito Santo, porque ele que nos trabalha para a gente ter humildade, para que a gente não venha ficar com preconceito, porque a gente tem preconceito e todos os dias a gente tem que quebrar esses preconceitos, porque vem de família também. Então a gente tem que quebrar esse ciclo e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Eu passei um constrangimento. Que, olha, meu pai do céu, eu estava no trem, aquele subúrbio, não o metrô, no Rio, indo de Nova Iguaçu para a Central do Brasil, né? E 2 moços conversando, era mais ou menos 10 horas da manhã, então não estava lotado. E nós, né, com a nossa mania de ser, no fim, quem estava vendo o celular, quem estava lendo o livro, na verdade estava prestando atenção no diálogo dos dois, porque os dois estavam em pé. E todo mundo fingindo que viu o celular, né? Mas ali, né? Eram 2 crentes. De uma denominação protestante.
não dessas pentecostais novas. E um mencionou pro outro todo feliz, que, sabe aquela menina? Eu vou na casa dela, agora sexta-feira, ofereceu estudo bíblico. Eu gostei disso, né? Porque o evangelho tem que ser pregado. E aí o outro falou assim, não perde tempo, não. Para que você vai lá? Eu já comecei a ficar com vergonha, porque eu também sou protestante, né? Mesmo que a gente não seja da mesma igreja. Eu falei, olha, tem aqui alguém que não é cristão, ou que não é, pelo menos, assim, católico, protestante, vai falar aí, tá vendo? E aí ele, não contente, ele ainda dá uma pataquada. Ele falou assim, sabe por quê? Ela é espírita, ela já é do diabo. Nossa, ai, meu pai. Olha o preconceito. Eu queria dar um jeito de levantar e ir lá perto. Rapaz, o que você está fazendo? Você está afastando, sabe? E eu vi que aí o pessoal parou de fingir e ficou olhando. Prestando atenção. Mas foi por Deus. Ele falou a coisa errada, mas é na hora certa. O outro olhou assim para ele, como assim? Uai, então você não acredita no poder de Deus? Eu ainda assim preocupado, mas isso não explicou. Mas ele falou assim, eu era espírita. Nossa. E uma pessoa que não pensou como você foi lá estudar a Bíblia comigo e eu mudei. Por que ela também não pode? Nossa. Ai, meu Deus, muito obrigado. Deu a lição para todos. Aí eu respirei tranquilo. Falei, pelo menos agora quem está aqui, que nunca foi numa igreja, nunca leu a Bíblia, não vai pensar. E a Bíblia é muito clara, né, Paulo? Ela fala que nós não fomos chamados para sermos juízes dos nossos irmãos. A missão que Jesus convida a igreja é contar as boas novas. Essa é a missão da igreja. Só isso. Agora, o julgamento pertence a Deus, o convencimento pertence a Deus. Deus só falou assim, olha, eu quero salvar a humanidade e vocês podem colaborar comigo contando o que eu fiz por vocês. É essa a parte nossa. E essa parte do juízo, né? Porque depois o próximo tema fala nossas desculpas, conflitos desconfortáveis, né? Jonas fica insatisfeito com Deus porque aquelas pessoas foram transformadas. Ele perdeu. Gente, E se a gente pegar a linha de raciocínio, ele perdeu a oportunidade de ser feliz naquele momento. Por quê? Ele não podia estar junto com o céu, porque o céu estava em festa. E ele podia. E hoje em dia, Paulo, se a gente aplicar na nossa vida, quantas vezes que a gente podia estar em festa celebrando, a gente prefere o meu eu. Porque, podia ser assim. E a gente tem que se libertar disso pra gente ser feliz. Eu falo assim, toda vez que a gente aceita o que Deus quer pra nossa vida, a gente vai ficar cada vez mais feliz. Mas a gente quer que a nossa vontade que prevaleça. Né? E aí ele perdeu, olha, a oportunidade de estar feliz com o céu. Aqui Jonas estava mais preocupado com ele do que com o ninivita. Porque ele falou assim, ele estava assim, eu não falei, Senhor, que isso ia acontecer, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Agora eu preguei, falei que ia ser destruído e não vai destruir mais. Ele estava preocupado com ele. Pois é. Né? Não vai cumprir. Quer dizer, ele esqueceu o propósito da ida dele. O propósito maior. Ele queria que assim, ele como profeta queria destruição. Ficasse enaltecido. Você viu? Aquela cidade inteira foi destruída. Ele não tinha a misericórdia. Ele nem aprendeu, né? Porque Abraão fez totalmente diferente. Mesmo quando ele tinha o direito da escolha, ele deixou o sobrinho escolher. O sobrinho foi para lá. Ele podia ter pensado o quê? Bom, você não fez isso, Ló. Se você morrer com eles, meu filho, fazer o quê? Você escolheu, as mãos, eu lavo as mãos, né? Não, ele ficou lá. E é que ele parou, porque se ele continua intercedendo, o Mar Morto não existiria. Aquelas cidades estariam lá até hoje, né? Uma das razões que eu faço essa inferência é o quê? Quando os anjos estão levando Ló e falam para ele, sobe naquele monte. Ele falou, não, meu senhor, ali o mal me alcança. Deixa eu ir para aquela aldeia ali, ela é pequena. Aí o anjo respondeu, com isso eu estou de acordo contigo, pois por estares ali eu não a destruirei. Então veja, se ele vem até você fala, Senhor, se tiver era o álibi de Deus, respeitando as regras do jogo, de dizer para Lúcifer, você os acusou, é verdade. Eu sou justo, mas eu também sou amor. Tem alguém intercedendo. Né? Então, por isso que eu não vou destruí-los. O Abraão, ele não deixou de interceder porque ele pensou, lavo minhas mãos. Ou em si, como Jonas, né? Mas ele parou porque ele pensou, não, já não é possível. São tantas cidades, né? Pelo menos os mergulhadores que foram lá disseram que não é só as 2 maiores, não, tem mais 12 menores lá dentro. Então, 14 cidades. Aí eu acho que nesse contexto ele falou, não, 10 tem que ter. Né? Então ele falou, não vou pedir mais. Mas veja, tudo começa para a história do judeu, né? Tanto que esses acordos de paz de Israel com o mundo árabe, eles estão chamados, né, acordos de Abraão.
E ele não aprendeu nada com Abraão. Ele não aprendeu nada com Moisés, o maior legislador, que falou, não, Senhor, esse povo o Senhor tirou, o que os outros vão dizer de ti? Né? Fazendo o papel de intercessor. Os patriarcas intercediam, né? Samuel, né? Olha, gente, vocês não bastavam os pecados, vocês ainda pediram um rei. Ai, Samuel, por favor. Ele falou, longe de mim pecar, não intercedendo, eu vou interceder por vocês. Até fazendo aí um apêndice, Né? né? O que é interceder? É se colocar no lugar, né? Pois é. A empatia. Né? Então Jonas não tinha isso, ele não teve empatia pelo povo. Olha, eu preguei a destruição, eu quero que sejam destruídos. E aí Deus não destrói, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor ia fazer isso comigo. Que coisa, né? Então, só que Deus não queria salvar só Nínive, Deus queria salvar Jonas. Jonas tinha uma coisa distorcida, uma imagem distorcida. E Deus vai criar aqui uma planta, né? Sim. Vai mexer com o ego de Jonas, a planta faz sombra para ele fica para Deus mostrar qual é a verdadeira importância, né? E ele vai dar mais importância para uma planta do que para milhares de pessoas. Eu falo que a Bíblia, né, e Deus assim é perfeito, porque a boas novas que a gente tem é que a gente tem chance, né? Porque cada um que está aqui na Bíblia, que a história de cada um, a gente vê os nossos defeitos, né? Sim. E aí Deus teve misericórdia de Jonas, teve misericórdia de Nínive, tem misericórdia de nós. Então, assim, essa é a boa notícia, né? Que ele vê os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e ele não vai desistindo, né? Ele vai procurando. Jonas quis fugir, ele procurou, tocou em Jonas. Jonas depois subiu e ficou lá na árvore. E aí a árvore morreu, ele ficou bravo, em vez de estar curtindo lá e agradecendo a Deus, comemorando e estando feliz. Indo lá parabenizar o povo. Não. Que chance ele perdeu de evangelismo, não? Então, olha, eu vim dizer, ele podia dar Deus Todo-Poderoso de aceitou a conversão, a humilhação, o arrependimento de vocês. Quem sabe que campo não tinha se aberto para ele poder falar, evangelizar. Mas por conta dessa visão dele, ele perdeu uma excelente chance. E Deus não desistiu dele, porque aí continuou ainda trabalhando na vida dele para ele abrir o coração dele. E é muito lindo isso, porque Deus, você vê, em todos os momentos da minha vida, eu vejo, pessoal, quantas vezes ele me procura, me chama e dá oportunidade para mim, vai me mostrando, para me moldando. E Deus mostra para Jonas, né? Deus fala assim, olha, como não terei eu misericórdia de milhares de homens, mulheres, crianças e animais, né? Deus fala. E é isso, a história de Jonas é bonita por isso, né? Até a lição de quinta fala que a história de Jonas mostra Deus indo nos lugares onde não se ouve de Deus. O amor de Deus para pessoas que nem lembram que ele existe, mas ainda assim Deus está preocupado com essas pessoas. Embora elas não lembrem dele, não procurem por ele, ele está falando para nós, vão atrás dessas pessoas. Essas têm que ser chamadas. E aí então fica a reflexão, né? Para esse nosso momento final dessa reflexão com você, meu amigo. E quem vai responder, eis-me aqui, envia-me a mim? Quem irá? Nós começamos com esse verso. Vamos terminar nosso diálogo aqui falando disso, né? Quem irá? Nós temos ido, né? Porque encerrando na quinta-feira, é isso que é pontuado para cada um, né? Quem que vai? O que é ir? É isso que cada um de nós vai ter que refletir, né? E é tão interessante, Paulo, porque desde o começo do ano até esse ano, a gente está vendo, né, que a lição... Deus sempre está tendo um chamado, nos organizou, né, para que depois a gente fosse à missão. E aí o que eu gostei é que toda quinta-feira eles colocam um desafio. Quer dizer, a gente aprende, mas a gente tem que colocar na prática. Né? Então é isso que eu falo, assim, a gente aprender e não ficar só na teoria, mas sair e agora começar a fazer, porque estamos nos finais dos tempos. Verdade. Está na hora da gente sair. Essa lição chegou no momento, olha, vocês estão abastecidos, agora vocês vão. E aí, interessante que esse desafio da semana, ele fala assim, olha, faça uma lista com o nome de 10 pessoas incrédulas e comece a interceder por elas. Pois é. Então, todos nós conhecemos pessoas que, às vezes, nem falam que sejam incrédulas, mas não se importam com Deus, né? Não têm interesse, não se preocupam em saber o que Deus pensa a respeito de suas decisões. Mas o convite da lição é esse, interceda por elas. Antes de falar por elas, antes de ir lá falar de Jesus, comece a interceder por elas. E a gente não sabe, né? Sim. No fundo, como que aquela pessoa é. Ô Paulo, eu vou aproveitar uma oportunidade, porque a gente não... É sigilo do Conselho Regional de Psicologia, a gente não colocar nomes, essas coisas, mas relatos de casos a gente pode
é ter. E aí eu tive uma experiência essa semana no meu consultório, vai cair bem aqui nessa lição. Um rapaz tão jovem, de faculdade, estudando, e ele, assim, eu não sei se eu acredito em Deus. E aí eu fui conversar com ele, né? Qual que é a sua religião, né? Porque é espiritualidade, a gente não pode colocar, mas eu posso perguntar. E aí ele falou, eu não sei se eu acredito. Eu falei assim, mas por quê? Eu só quero saber um pouquinho da sua história. Aí, resumindo, o pai deixou ele. Então. Ele tem uma dificuldade, assim, da mãe, da aproximação da mãe com ele. E aí, o que acontece? Ele é uma pessoa que ele tem um histórico distante sobre o que é Deus, o que é amor, o que é abraço. E às vezes a gente olha um jovem na faculdade, está usando isso, fazendo aquilo, mas ele tem um histórico muito difícil. E imagina a gente chegar e apresentar esse amor de Deus, apresentar que todos nós temos uma chance, e ele tem uma nova forma de viver, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, olha quantas pessoas que às vezes a gente pensa olhando, né, o preconceito, olhando por fora, não quer nem saber de Deus. Externalidades, essa história, né? Você não sabe a trajetória. Você não sabe a história dele, a trajetória dele, por isso que Deus fala, vai, tem muitos precisando. Nós tivemos uma situação, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, que foi muito impactante. Veio uma equipe de comportores, né? E os meninos foram. E eles ficavam felizes quando eles iam num determinado lugar, e via um membro da igreja lá, né? Então, um desses meninos, quando ele foi num lugar, viu aquele membro da igreja. Que bom, né? Olha, eu vou oferecer aqui para os seus colegas de trabalho. Vai, fica à vontade, era uma repartição pública. Aí ele foi, num daqueles que ele foi, que nós da igreja nunca demos assim, né? Não sabíamos que a pessoa poderia aceitar ou não, né? Ele falou, olha, eu estou aqui. Ele falou, você é da onde? Eu sou estudante, eu sou adventista igual fulano aqui. Aí o rapaz olhou nele assim e falou, como assim igual fulano? Você vai agora forçar a barra, vai criar aí um elo que não existe só para você poder me oferecer o seu produto? Ele falou, não, ele é da minha igreja, ele é adventista. Ele é adventista. Ele é da sua igreja, ele é adventista. Ele é adventista. Não porque ele dava um mau exemplo, porque ele nunca tinha dito para ninguém que ele era. Ele era um ótimo funcionário ali naquela repartição. Mas ele nunca tinha dito. O outro falou, mas ele é adventista? É. Tá bom, o que você tem? Aí viu, né? E comprou os livros dele. Sábado era aquele irmão que ia pregar na igreja. Aquele irmão está pregando. O amigo foi. O amigo foi. A igreja ficou contente, né? Um funcionário de relevância no staff governamental, né? Veio na igreja, todo mundo ficou contente, né? O comportor ficou contente. Ele abriu um livro que estava falando a irmã White, conversando, né? Sobre morto dentro da igreja. Uau. E começou a ler alto. E foi lendo alto, e foi indo para a direção do púlpito. E o irmão que estava pregando parou de pregar. Não falou mais nada. E ele continuou lendo alto. Chegou, olhou bem para o irmão e falou, dá licença, você não tem o direito de estar aqui. Senta que eu vou continuar. Todo mundo na igreja ficou meio assim, né? E ele continuou lendo. Colocando isso, desse erro crasso de quem tem uma fé, mas tem vergonha, tem medo de falar dessa fé, e tem desculpas para não falar, não, mas lá no emprego pode ser que alguém me prejudique, né? E quando ele terminou essa fala, ele falou para ele, você é esse. Porque você está lá conosco há mais de 10 anos e ninguém sabia que você era adventista. Ninguém sabia dessa mensagem, ninguém sabia dessas promessas e nem do juízo. E aí ele levantou, saiu com a cabeça baixa, né, envergonhado, ficou todo mundo envergonhado. E no final das contas, essa pessoa se batizou e se tornou uma das pessoas mais ativas da igreja ali. Olha só. Olha. Então, essa indolência nossa tem que nos fazer pensar. Nós estamos indo para o encerramento, aí eu deixo a palavra franqueada para vocês fazerem os comentários finais, né? Porque a gente precisa lembrar, se o sapo ficar dentro de uma panela e você aquecer ela, ele fica lá até ele morrer. Porque ele vai se acostumando e ele acha que está tudo bem. O ser humano ele vive em lugares de condições de insalubridade, ele vive rico, mas vazio de pessoas, ele vive pobre,
mais cheio de gente do lado. Olha, o ser humano ele aceita tudo. E o exame que cada um tem que fazer é esse. Mas eu estou sendo indolente, que eu tenho essa capacidade, né? Que eu tenho essa... Eu esqueço o termo agora. Capacidade da gente, né, fazer a diferença na vida do outro. Mas eu não posso ser o quê? Indolente. Porque o indolente é quando eu deixo de ter o compromisso que eu deveria ter com aquilo que importa, que é a salvação, que é o evangelho. Omisso, né? E eu me torno omisso. Acho que foi a lição 3 até que falou disso, né? Sobre a gente também. Zona de conforto, né? Que falou. Eu não sei se é zona de conforto, eu acho que é ser indolente mesmo, né? E Jonas aqui no caso, ele também não entendia o impacto e a importância do que ele tinha para fazer, né? Mas aí para a gente ir para o encerramento, Ricardo, Érica, fique à vontade para dar aí as palavras. Eu gostaria só de colocar aqui o que ficou escrito aqui no livro de Ellen White. Ela diz: a desculpa dos que falham em realizar essa obra não os isentam da responsabilidade. Né? Então, assim, o chamado é para todos nós. E Jesus fala que cada um de nós recebeu pelo menos um talento. Tem gente que recebeu mais, mas pelo menos um talento você recebeu, então você precisa usar. Verdade. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu não fui chamado apenas para ficar num banco de igreja. Eu fui chamado para trabalhar para Jesus. E qual é a minha função? Não é converter ninguém, não é julgar ninguém, é simplesmente contar o que Jesus fez por nós. É isso que nós somos chamados. Eric, você também quer deixar Paulo, eu quero falar para o pessoal, né? Porque eu sei, eu falando através da minha vida, eu sei como é difícil, às vezes, a gente negar o nosso eu e a gente levar aquilo que a gente tem de tão bom. Nos medos, ansiedades, preocupações, vergonha, né? Mas a gente está abarrotados de informações e nós precisamos levar essas informações para outras pessoas, devemos compartilhar essa alegria. Então, eu deixo aí uma parte psicológica, o enfrentamento. Pede para o Espírito Santo, pede sabedoria, estude sempre e leve a mensagem, porque depois você cria um hábito e é muito bom depois a gente ter esses feedbacks, né, de pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo, mas porque você também saiu da sua zona de conforto, como que você falou. Que Deus abençoe a todos. Amigo, é isso. Muito obrigado. E se para você foi uma bênção, compartilha também esse link, tá bom? Para que outros também sejam abençoados. Nós vamos terminar. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Ricardo. Michael, que está aqui, o filho do casal, né? O Miguel. Gustavo, que está na técnica, né? Muito obrigado, viu, Gustavo? E eu vou pedir, então, Ricardo, nos despeça com uma palavra de oração. Tá certo. Querido e amado Deus, nós agradecemos ao Senhor por estes momentos, onde aprendemos mais um pouco, Senhor, sobre a Tua palavra. Meditando na história de Jonas, Pai, nós vemos como às vezes podemos usar desculpas para tentar justificar o injustificável. Nos ajude, Pai, a sermos Seus vasos, ser usados pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude a sermos sensíveis à sua voz. Amém, e cumprirmos a missão que o Senhor deixou para nós, cada um usando o seu talento, o seu dom, e que o Senhor nos guie, Senhor, no centro da sua vontade, Amém, que é Senhor. salvar vidas. É o que nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigo, tem muito mais vídeo aí, tá? Na nossa página, dá uma olhada, são maravilhosos. Se você puder, dia 11 nós estamos aqui de volta, tá bom? Até lá, então, se o Senhor assim o permitir.